Bom, o pedagogo, ele é formado para atuar na educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. E ainda ele pode assumir algumas atividades como gestor dos espaços educativos. Ele pode trabalhar como coordenador pedagógico, ele pode trabalhar como diretor de escola, ele pode trabalhar como supervisor de ensino, ele pode atuar também em ONGs, em organizações não governamentais, todas que atuam na área educativa ou algo similar. Então esse é o mercado de trabalho para o pedagogo. Também é possível encontrar trabalhos para o pedagogo nos hospitais, né? E em outras instituições que de alguma forma se relacionem com os aspectos da educação de crianças, jovens ou adultos. Os objetivos do curso da metodista são de formar bons profissionais, né? Um profissional ativo, crítico, que problematize, que discuta, né, o seu entorno, que seja capaz de discutir as questões relacionadas à educação e especialmente à formação humana, porque esse é o principal aspecto da atuação do pedagogo, é a formação humana das crianças, jovens ou também adultos. O curso de Pedagogia EAD é um curso que tem como diferencial, primeiro, a modalidade, né? A forma como o ensino ele é oferecido. O nosso modelo funciona com aulas semipresenciais, né? O aluno vai ao polo uma vez por semana apenas. Então, esse é um elemento interessante. Ele pode organizar o tempo, né, de acordo com a disponibilidade dele. Um elemento diferencial é a qualidade, a formação dos nossos professores, os professores temáticos e professores auxiliares. São todos professores, doutores e mestres. E a grande parte deles, eu diria 90% dos professores do curso, eles têm uma experiência, uma vivência na educação básica. Ou seja, o discurso deles é legitimado pela prática. Creio que esse é um elemento de diferencial importante, né? E um outro diferencial é que os alunos do nosso curso, eles vão poder interagir diretamente com o professor temático ao vivo. As nossas aulas são transmitidas via satélite. Então, comparado com outros cursos da educação à distância, ele se torna um diferencial, porque o aluno faz perguntas ao vivo para o professor, esse aluno interage. Então, para nós, esse espaço de interação é muito importante, qualifica a formação dos nossos alunos e alunas. A matriz curricular do nosso curso, ela tem uma estrutura modular. O que é a estrutura modular do curso? A gente propõe que um agrupamento de temáticas que de alguma forma se interrelacionam, né? Então, a gente busca romper com a fragmentação dos conteúdos. Aquela ideia, uma aula de matemática, acabou a aula, começa a aula de português, acabou a aula. Não. A nossa estrutura modular, ela busca articular diferentes temas a partir de uma ementa única, né? E os professores de diferentes áreas se relacionam aí para discutir determinadas questões. Então, a matriz curricular do nosso curso, ela tem esse formato. É um formato inovador, é um formato muito interessante. O curso de pedagogia, ele oferece essa matriz curricular que se divide em módulos de fundamentos, onde a gente trabalha os fundamentos mesmo da educação, a psicologia da educação, a psicologia da aprendizagem, do desenvolvimento, a sociologia da educação, a história da educação, enfim, são filosofia, são temas de base, de fundamentos, para a formação de qualquer profissional, mas especialmente aquele que se tornará um professor, uma professora. Ainda na matriz curricular, nós temos módulos de metodologias. E o que significa isso? São módulos em que o pedagogo vai aprender como fazer, como ensinar a matemática, como ensinar a língua, como alfabetizar, como ensinar ciências, como ensinar história, enfim, a partir das áreas do conhecimento. Então, são módulos metodológicos, ele vai aprender a fazer. Por que isso? Porque o professor e a professora, pedagogos e pedagogas, eles são polivalentes.
Eles dão aula de diferentes temas, né? Diferentes áreas do conhecimento. E aí ele precisa aprender como fazer. Então essa estrutura modular possibilita uma boa discussão entre os módulos metodológicos também, né? Ainda temos módulos em que discutimos os aspectos da inclusão, do que é uma educação inclusiva, ajudando o professor e professoras a pensarem sobre o como atuar considerando a diversidade de sala de aula. E ainda temos módulos que abordam as questões da gestão, né? Abordam o projeto político-pedagógico, abordam temas como a gestão democrática e o trabalho do diretor, o trabalho do coordenador pedagógico. Enfim, resumidamente, a nossa matriz curricular aborda esses elementos. A metodologia de trabalho no curso EAD, né, ela se dá através de um ambiente virtual de aprendizagem, que é o Moodle. No Moodle, o Moodle é a sala de aula do aluno da educação à distância, né? Lá é um espaço em que todos os materiais são disponibilizados. Então, quando o aluno ingressa, se matricula no curso, ele recebe uma senha, um login, uma senha de acesso a esse ambiente. E lá ele vai encontrar todo o material que foi organizado, preparado pelos professores e professoras, onde ele poderá, de alguma forma, atuar prontamente com os conteúdos que estão sendo trabalhados durante aquela semana. Então, esse é um aspecto importante do formato do nosso curso, da metodologia do nosso curso. Como eu já disse, o curso EAD é semipresencial. Então, na pedagogia, no curso de pedagogia, o aluno vai uma vez por semana para o polo. O ir para o polo possibilita um espaço de interação deste aluno com outros alunos, desta aluna com outras alunas. Um espaço de interação através do que chamamos de aula-atividade. O professor temático, ele faz uma proposição reflexiva ligada à temática que está sendo discutida naquela semana, em especial na noite, e os alunos que se encontram no polo traçam uma discussão e desenvolvem atividade em conjunto. É um espaço interessante porque há troca de conhecimentos, de informações, você entra em contato com pessoas que estão num processo formativo como vocês. Então, esse é um aspecto interessante da nossa metodologia. Um outro aspecto é que a aula é ao vivo, como eu já disse, né? Então, os alunos e alunas podem interagir diretamente com o professor através do monitor presencial, né? Em cada telesala haverá um monitor que acompanhará todo o processo da teleaula e da aula-atividade, e conforme forem surgindo perguntas, questionamentos do grupo, esse monitor compartilha esses questionamentos ou observações ou exemplos com o professor que está ao vivo no estúdio ministrando a aula. O professor recebe essas questões, ele recebe essa participação dos alunos, comenta, discute, compartilha, responde, né? Então, esse é um elemento interessante na nossa metodologia de trabalho. O resto da carga horária, né, o aluno organiza de acordo com a disponibilidade de tempo dele, porque o material vai ser o tempo todo compartilhado com ele e ele vai poder acessar durante todo o ano ou até durante todo o curso esse material produzido pelos professores que se relaciona ao trabalho desenvolvido. O aluno, ele tem 2 provas presenciais, né? Eu acho que esse é um aspecto importante a ser aqui apresentado. 2 provas presenciais, a P1 e a P2, cujos conteúdos foram amplamente discutidos pelos professores durante o semestre. E o aluno deve ir ao polo também para realizar essas provas. Essas provas são encaminhadas aqui para a sede, os professores corrigem e encaminham uma devolutiva para o aluno. Então, o aluno recebe de volta a prova, sabendo o que ele acertou, o que ele errou, o que ele precisa melhorar, com as observações dos professores.